Aleluias. Nós temos que profetizar as nossas vitórias. Temos que profetizar. Temos que determinar. Pastor, nós temos esse poder em Cristo, nós temos. Nós não podemos de nós mesmos. De nós mesmos nós não podemos. Mas tudo posso naquele que me fortalece. E você deve profetizar as coisas, deve profetizar, mesmo que você vê que tudo está contrário, mesmo que você vê que não há uma luz no fim do túnel, até mesmo que você vê que, humanamente falando, é impossível. Não, pastor, não tem. Mas se você pôr a tua fé em ação, você pode dizer: eu profetizo em nome de Jesus. Nós somos pequenos cristos, cristãos, seguidores de Cristo. E Jesus, quando esteve aqui, antes de ser assunto ao céu, ele disse: eis que vos dou poder. Amém? Nós temos poder, e um dos poderes que ele nos deu é de profetizar a nossa vitória, profetizar que as coisas voltem para os seus lugares, se de repente saíram do seu controle, que as coisas voltem ao seu controle, voltem ao seu lugar, que as coisas tomem um rumo diferente. E o Senhor vai fazer isso, porque quando você crê, você usa a tua fé, Ele faz, porque Ele é poderoso. Amém? Tem coisas na minha vida que eu profetizo. Eu digo em nome de Jesus, por mais que eu não estou vendo, por mais que tudo diga que não, mas eu profetizo a vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma noite fria, um dia agradável, né? Estava frio, mas estava bom, né? Tinha um sol para esquentar. Quem pôde pegar uma cadeira e pôr no sol, né? Para esquentar, bota uma roupa quente, vai um pouco no sol. Estava ruim, mas estava bom, né? Amém? Glória a Jesus. E aí você termina o domingo abençoado na casa de Deus. Passou o domingo com a família, termina o dia e começa a semana, termina a semana e começa uma outra semana na presença de Deus. Que bênção poder estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Por mais que aqueles que não puderam vir estão assistindo a live, mas presencialmente, sempre a gente fala isso aqui, presencialmente aqui é muito melhor. Amém? Estar aqui, sentado aqui nesse lugar físico aqui, participando desse calor humano, olhando os irmãos, estando aqui nesse ambiente, na companhia dos irmãos queridos, isso é muito mais glorioso. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Eu quero ler 2 textos com você, para a gente construir aqui um pensamento, uma mensagem para o nosso coração. Vamos construir algo aqui a partir do que vamos ler. E eu sei que Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Lá no Salmo 73, abra comigo o Salmo 73. O verso é o último verso, é o verso 28 do Salmo 73. Glória a Deus, que sempre tem nos conduzido em paz, em segurança. Você, muitas vezes, é bombardeado, é atacado, né? Mas esse ataque, essa tempestade que se abateu, muitas vezes ela está aqui, ó, em torno de você. Ela não conseguiu entrar para dentro de você. Ela não entrou aqui, ó, não entrou para dentro do seu coração. Porque as maiores tempestades na nossa vida, a mais terrível, vamos dizer assim, é aquelas que entram, conseguem penetrar o nosso ser, né? Nossa alma, agita-nos por dentro. Porque quando nós somos agitados, quando a gente perde a fé, porque os discípulos, eles foram treinados o tempo inteiro, andaram com Jesus, e quando eles enfrentaram aquela tempestade que estava apenas aqui, ó, não para Jesus estava apenas aqui, né? Para eles já tinha entrado para dentro deles, a ponto de Jesus dizer: por que, ó homens de pequena fé? Não tendes fé, ó homens de pequena fé? Porque essa tempestade já tinha passado daqui dos limites, ela tinha entrado para dentro deles. E aí é perigoso, porque quando as guerras acontecem somente aqui no exterior,
que não chega a entrar para dentro de você, porque o mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar contra você. Agora, se você tem paz aqui dentro, e aqui dentro, irmão, amém, você enfrenta qualquer coisa. Agora, quando essa luta, essa tempestade passa a entrar dentro da tua alma, fazer parte do teu psique, da tua alma, aí já é um problema terrível. Então, não filtre essas, não absorva essas coisas, amém? Não entre na frequência do inimigo. Deixa o diabo bater perna, deixa o diabo rugir. O apóstolo Pedro disse que ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Deixa ele rugir, deixa ele bater pé, deixa ele fazer cara feia, deixa ele se levantar, amém? Quem sabe lá no seu emprego você está passando um tempo difícil, lá um momento difícil no seu emprego, na sua casa, na sua família, na sua parentela. Sabe, tem alguém lá zucrinando a sua alma, zucrinando a sua vida, tentando desestabilizar você. Não entre na mesma frequência, não entre. Deixa o diabo rugir, deixa o diabo bater perna. Fique firme, não deixe essa tempestade ultrapassar esse limite aqui, ó. Não deixa. A tempestade pode estar aqui, ó. Não entrar para dentro aqui, amém? Não perca a sua fé, você vai vencer. Deus te chamou para ser um vencedor, não para ser um derrotado. Amém, querido? Glória a Deus. Eu falo isso aqui porque quando a gente absorve as coisas com muita facilidade, pastor, eu guardo essas coisas, consegue entrar, entra diretamente no meu coração, entra, pastor, me deixa aflito, estou desesperado, pastor, meu Deus, isso conseguiu mexer comigo. Irmão, por favor, irmão, onde é que está a tua fé? Amém? Onde é que está a tua fé? Você foi chamado para dominar, para governar, para sujeitar as coisas e não ser sujeitado e não ser dominado, irmão. Logo após Deus criar o homem, Adão, Deus disse: domine, governe e sujeite. Diga comigo: domine, governe e sujeite. Nós não podemos deixar ser dominado, nos sujeitar a essas coisas. Nós temos que ser fortes. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso, no capítulo 6, Efésios capítulo 6 e o verso 10, ele disse assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então a nossa força vem de Deus. Pastor, como eu enfrento tudo isso? Porque ainda está aqui, ó, não entrou aqui, está aqui, mas eu vejo que está tenebroso o negócio. Como é que eu enfrento isso? Com muita oração, com muita vida no altar. Construa um altar de oração na sua casa. Levante um altar de oração, tenha uma vida com Deus e você vai vencer. Vamos lá então? Salmo 73, verso 28, eu quero ficar com a primeira parte, que diz assim, ó: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Quero ficar com essa primeira parte. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu vou dizer até 3, e todos nós, uníssonos, numa só voz, vamos dizer essa frase. 1, 2, 3. Mais uma vez. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Agora um outro texto que eu quero ler com você. Abra lá em 1º livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 17. E aí eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, ou você acompanha aqui no telão, os irmãos jogam aqui no telão. A gente está com o farol baixo aí, né? E aí fica difícil para ler, mas você pode acompanhar aqui, né? Os faróis baixos assim até melhor, né? O ambiente fica mais aconchegante, né, queridos? Amém? Glória a Jesus. Vamos lá então, 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. Glória a Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, e nós vamos ler. 1 Reis capítulo 17, verso 1. Todos acharam? Diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel. Redobre a sua atenção para essa expressão aqui, ó: perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.
Irmãos, essa expressão, perante cuja face estou, ela se encaixa perfeitamente no verso que ora acabamos de ler, que foi o primeiro verso do Salmo 73, verso 28. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Outra vez, mas para mim bom é. E olha o que Elias está dizendo. Olha o que o texto está narrando. Elias está falando, perante cuja face eu estou. A pergunta é, à luz desse texto, a pergunta que nos cabe nessa hora é: a que distância nós estamos de Deus? A que distância nós estamos dele? Perante a face, em cuja perante a face eu estou, disse Elias. Elias estava muito próximo, pelo que nós entendemos do texto. Olha só o que ele diz, perante cuja face estou. Nós vamos entender que ele está muito próximo. Por que ele está muito próximo? Porque ele recebe no verso 3, comigo acompanhe, no verso 3, retira-te daqui e vai para o Oriente. Olha só, aquele que está próximo de Deus, recebe orientação, direção, diga comigo, direção de Deus. Se eu estou, é mais fácil eu falar com a irmã que está aqui perto de mim, com o irmão que está aqui perto de mim, do que eu falar com quem está lá atrás, como os irmãos estão lá na porta. Olha a distância, fica mais difícil para falar com eles lá, embora que eu possa falar com eles. Hoje, com a ajuda dos microfones, caixa de som, eu posso falar, mas para eles falar comigo lá, de lá para cá, eu vou ter dificuldade para ouvir, só se eles falarem um tom bem alto e tiver silêncio máximo aqui. Então, acompanhe meu raciocínio. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais fácil tudo vai ser para a gente. Para eu receber uma orientação, o profeta está falando aqui, em cuja face eu estou. E aí no verso 3 ele recebe uma orientação. Por que ele é orientado e entende rápido, entende claramente, entende facilmente? Porque ele está próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, melhor são as coordenadas de Deus. Mas melhor para mim entender é as coordenadas de Deus para a minha vida. Porque é bem verdade que o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é aquilo que Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, até ali então eu andava por conta própria. Eu era um cristão, se intitulava cristão, mas um cristão autônomo. Eu andava do meu jeito, a minha moda. Eu andava para lá, para cá, batendo cabeça para todo lado. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, tudo mudou na minha vida. Agora eu estou próximo de Deus. Estando próximo de Deus, é fácil de eu entendê-lo, é fácil de eu ser orientado por Ele. É isso, por isso que o salmista chegou a essa conclusiva: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. A que distância nós estamos de Deus? Se nós estamos longe, será mais difícil de entendê-lo, será mais difícil de compreender, será mais difícil de receber a orientação. Olha só o profeta, ele disse: em cuja face eu estou, ou seja, estou próximo dele, eu tenho comunhão com ele. E o verso 3 diz, o Senhor vai falar ao profeta: retira-te daqui e vai para o Oriente. Ele recebe as coordenadas de Deus, ele recebe um direcionamento. Irmãos, nunca foi tão importante como hoje, e daqui para frente tende cada vez mais a ter essa importância, porque nós vivemos num mundo decaído,
uma sociedade depravada, um mundo longe de Deus. As pessoas andam por conta própria, fazendo o que bem entende. Parece que nunca um dia vão ter que prestar conta diante de Deus. Então nós não podemos andar no rumo da maioria, nós não podemos fazer o que a maioria está fazendo, nós temos que ser diferente. E para eu receber orientação para andar nesse mundo, para mim receber uma orientação para andar nesse mundo, eu tenho que estar próximo de Deus. Você vai sair daqui hoje entendendo, mas para mim, você vai sair daqui dizendo hoje, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Levante as suas mãos e diga assim: eu preciso de direção de Deus para a minha vida. Você precisa de direção para conduzir a tua família, meu irmão. Você precisa de direção de Deus para conduzir, das coordenadas de Deus para dirigir a tua família. Você precisa das coordenadas da direção de Deus para você saber lidar com o financeiro, com as tuas finanças, com os teus negócios. Nós precisamos das coordenadas de Deus, da direção de Deus. E como eu vou entender facilmente a direção de Deus? Estando próximo de Deus. Agora, se eu estou longe, irmão, a dificuldade será muito grande de eu entender. Até porque entre eu e Deus vai entrar muita coisa para me afastar dele. Estão me entendendo? Quando o homem Adão estava no jardim do Éden, não tinha pecado ainda, estava lá nas delícias do jardim, desfrutando das grandes maravilhas que Deus lhe proporcionara. Ele tinha comunhão com Deus. A partir do momento que o pecado entrou, irmão, houve uma ruptura, ele foi se afastando, e entre nós e Deus vai entrando muita coisa, tem muita coisa aí para entrar entre nós e Deus, e aí vai ficar difícil, vai dar um barulhão muito grande, e vai ficar difícil você entender a voz de Deus que vai te direcionar nesse mundo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus, diga aleluia se você está me entendendo. Olha só, se eu estou próximo de Deus, pode vir o barulho que for, pode acontecer o barulho que for, pode acontecer o agito que acontecer, eu estou próximo, eu vou escutá-lo, eu vou entendê-lo, eu vou receber a orientação. Agora, quando eu estou longe de Deus, o barulho não vai deixar, as pessoas, o agito do dia a dia não vai deixar eu ouvir Deus para receber uma orientação dele. E nessa noite eu glorifico a Deus, porque todos vocês resolveram fazer o que eu estou fazendo. Todos nós estamos fazendo, nós estamos nos aproximando de Deus para ouvi-lo melhor, para desfrutar das bênçãos que Ele tem para a gente. Irmão, tem tantas bênçãos. Nós estávamos conversando na sexta-feira no grupo familiar, que todos são convidados para participar, todos são convidados, não é um grupo fechado, todos são convidados para participar. Se você quer na sua casa, eu aproveito o momento aqui, só nos comunicar que a gente vai se reunir para estudar a Bíblia. Nós estamos ensinando os irmãos, e nós estávamos conversando na sexta-feira próxima passada, o irmão estava falando ali que tinha uma mulher que o advogado andava loucamente atrás dela, porque ela tinha uma fortuna para receber, e o advogado, e ela não sabia que ela tinha uma fortuna para receber, e o advogado andava atrás dela, loucamente, para falar para ela que ela tinha uma fortuna para receber. E aí eu disse para os irmãos, a mesma coisa acontece com a gente, amém? Deus anda atrás da gente falando, Deus manda anjo, Deus manda os céus para a gente, para falar, você tem algo para receber, você tem muito para receber, e a gente vive que parece se escondendo, parece que correndo. Então Deus tem muito para a gente, meus irmãos, mas o problema é que muitos estão distantes, por isso não podem ouvi-lo, por isso não podem desfrutar. Oh, aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor. Quem está aí, diga amém, Jesus. Olha só o verso 2 comigo, eu falei para você deixar, os irmãos podem pôr aqui no telão também, o verso 2, 1 Reis 17, 2 diz assim, ó, olha só, o primeiro diz, perante cuja face estou. Essa expressão é tão linda que me suspendeu hoje, essa semana, me suspendeu.
suspendeu. Coisa gloriosa essa expressão, perante cuja face estou. Porque tem gente que não está, tem gente que não prefere, tem gente que não quer, tem gente que escolhe outras coisas. Tem gente que escolhe tantas coisas, pastor Fábio. Tem gente que escolhe viver a sua vida. Não, eu vou viver a minha vida. Nós escolhemos viver perante a face do Senhor, fazendo a sua vontade. Um dia, irmão, Jesus estava pregando o Evangelho, falando para as pessoas sobre o reino de Deus. E aí, um aglomerado de pessoas, tudo em volta dele, os discípulos. De repente alguém foi correndo lá, mestre, interrompeu a pregação, disse, mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus olhou bem assim, deu um suspiro e disse, quem é a minha mãe e os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Era para a família, a própria família dele não está lá fora, é para estar lá dentro. O que estavam fazendo lá fora? Tem gente assim, o que está fazendo lá fora? O que está fazendo distante? Por que está longe? Por que anda arredio? Por que é de dura cerviz? Por que não se humilha? Por que não se prostra? Por que não chega mais para perto? Diga assim, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Diga bem alto, diga, para mim bom é aproximar-me de Deus. Essa palavra vai impregnar no teu coração hoje. Ela vai entrar, ela vai impregnar na tua alma hoje. Vai marcar você. Olha o verso 2. Perante cuja face estou, verso 1, 2. Depois veio a ele. Diga comigo, depois veio a ele o que, irmãos? A palavra do Senhor. Irmão, olha o privilégio. Isso é para quem habita, está perante, cuja face estou, perante a presença dele. Vem a palavra, se vem a palavra, irmão, vem direcionamento. Aí o verso 3 se encaixa no que eu falei para você, já vem direcionamento. Vem a palavra. O que o mundo precisa não é do horóscopo no dia seguinte para saber o que está acontecendo. Ah, eu sou escorpião, eu sou não sei das quantas. Tem pessoas que acreditam, até crentes dentro da igreja, irmão, consultando o horóscopo. Meu irmão, misericórdia de Deus. Acredita em simpatia, em chá da mãe não sei das quantas. Acredita nesses besterol, meu irmão. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Se nós estamos perante a face do Senhor, se a nós vem a palavra de Deus, isso quer dizer, vem direção para a minha vida, e eu não preciso dessas coisas. Pastor, eu carrego no meu carro comigo uma patinha de coelho pendurada, porque dá sorte. Se desse sorte, o coelho não tinha perdido o pé. Amém? Uma ferradura de cavalo, pastor, atrás da minha porta para dar sorte. Me falaram, isso é coisa dos antigos, pastor. O meu tataravô já falava isso. Irmão, se desse sorte, o bichinho não usava aquele ferro no pé que é terrível, né? Claro que é bom para o animal, mas não é nada bem. Como Deus criou, não foi assim. Então, preste atenção, nós precisamos de direção, e essa direção vem o quê? Por intermédio da palavra de Deus. Deixa eu correr um pouquinho. Olha só. Agora olha o verso 5 comigo, com carinho, olha o verso 5. Está vendo? Quando no verso 3 a gente leu assim, retira-te daqui, vai para o oriente. Deus direcionando. Aí olha só, eu recebo a direção, eu recebo a orientação, as diretrizes. Agora cabe a mim fazer isso aqui, olha o verso 5. Foi, pois, e fez o que, irmãos? Está vendo, irmão? Recebeu a orientação, veio a palavra no verso 2, recebeu a orientação pela palavra, vai para o oriente e fez conforme a palavra de Deus. Irmãos, nunca será tão importante para você quanto a palavra de Deus. Tire isso, aprenda isso de uma vez por todas. Agora que você é cristão, que você professa uma fé em Jesus, meu irmão, você tem que ser, via de regra, nós temos que ser orientados e guiados pela palavra de Deus. Então, obedeça a palavra, ande nos conformes da palavra de Deus. Então, obediência.
a Deus. Primeira coisa, direção, depois obediência. E diz assim, ó, foi pois e fez conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Essa expressão é forte, conforme a palavra do Senhor, porque eu posso fazer do meu jeito, mas eu tenho que entender de uma vez por todas que do meu jeito não deu certo, muitas vezes. Eu tenho que entender que do meu jeito eu fiz uma vida inteira, até os meus 40. Se você aceitou Jesus aos 40 anos, ou aos 19, ou aos 20, não sei quantos anos você tinha quando você aceitou Jesus, mas até ali você fez do seu jeito, você andou a sua maneira, o seu jeito. Agora dali para frente, você tem que fazer conforme o quê? A palavra do pastor, não? A palavra do Senhor, até conforme a palavra do pastor, mas também se o pastor estiver baseado na palavra, né? Amém? Se o pastor está dentro da palavra, no que ele está ensinando, ok, amém, é a palavra do Senhor na boca do pastor. Agora, tem muitos também que vão na palavra do pastor, aqueles pseudos pastores, que não têm vida com Deus, quando sobem no altar, são latas vazias, né? Só fazem barulhos, não tem vida no altar, a sua vida não corresponde, a sua pregação não corresponde com a sua vida, ele prega uma coisa, vive outra. Aí você tem que realmente não acreditar, você tem que acreditar na palavra de Deus. Agora, quando a gente acredita na palavra de Deus, é diferente, meu irmão, aí não tem erro, não tem erro. Ele fez conforme a palavra de Deus. O que ele fez, pastor? Ele saiu do lugar onde ele estava, ele recebeu a orientação no verso 3, e sabe para onde ele foi? Vamos lá comigo? Verso 5, porque foi e habitou, pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aí a pergunta é, por que não foi direto para o Jordão? Porque esse Querite aqui, eu fui buscar, era um ribeiro, era um ribeirão de pouca água, era um fileto de água, era um filetinho de água que corria por ele, e o Jordão era cauduloso, eram águas caudalosas, águas impetuosas que corriam pelo Jordão, um rio com muita água, e o Senhor mandou ele ir para o ribeiro, para o Querite, porque sempre, com certeza, se fosse olhar pela vontade do profeta, ele escolheria ir para o Jordão, mas o Senhor disse, vai para o Querite, porque o Jordão, com certeza, ele seria achado ali, porque o que Deus está fazendo aqui? O que Deus está fazendo aqui? Deus está trabalhando na vida do profeta, e no trabalhar na vida do profeta, Deus vai fazer que ele passe por um período de solidão. Diga comigo, solidão. Diga comigo, direção, obediência a Deus, e agora solidão. Porque nem tudo é do nosso jeito, ou seja, nunca vai ser do nosso jeito quando Deus está no comando. Sempre será do jeito dele, porque do jeito dele é acertado. E o profeta, se ele fosse para o Jordão, ele seria achado pelos inimigos. Mas Deus disse, vai para o Querite, para aquele fileto de água ali. Sendo que lá na frente ele teve problema, porque o Querite, a água do Querite secou. Mas aí Deus sempre está na frente trabalhando, e ele já tinha preparado uma viúva. Ele sai de um rio seco, um riacho seco, para ser alimentado por uma viúva. Isso, humanamente falando, é absurdo, assim, mas como? Saiu de uma situação para ir para uma situação talvez mais terrível ainda, porque ser alimentado por uma viúva que estava vivendo ali com pouco que ela tinha, que logo ia terminar também. Agora vem mais um para comer da comida que ela tinha. Mas Deus trabalha assim, irmão. Deus trabalha assim. Tem coisas que a gente não entende no momento. Tem coisas que a gente não entende no momento. Mas por que Deus fechou aquela porta? Mas por que Deus me mandou ir para lá? Por que Deus mandou eu me calar?
Olha o que aconteceu aqui, olha o verso 3 comigo. Olha o verso 3 comigo. Retira-te daqui e vai para o Oriente. E o que, irmãos? Deus mandou o profeta se esconder. Vai te esconder, rapaz. Vai te esconder. Amém? Tem momentos que nós temos que se esconder. Aí no capítulo 19, Deus vai aparecer para o profeta. Como tem o tempo de se esconder, tem o tempo também de se apresentar. No capítulo 19, Deus vai se apresentar ao profeta e dizer: apresenta-te agora. Mas tem um momento da nossa vida que é solidão, que é esconderijo, que Deus não vai prover, que Deus não vai mandar ninguém lá te acalentar, te dar um abraço, porque é momento de prova. Deus está querendo que você se esconda, porque Ele quer se revelar para você de maneira gloriosa. Ele quer dar um direcionamento para você como nunca deu. Ele quer te revelar algo como você nunca viu antes. E nós temos que entender o trabalhar de Deus. Direção, ok, a palavra vem, ok, mas tem momentos que eu tenho que me esconder. Tem momentos, eu sempre falo que a vida do cristão é cheio de altos e baixos, montanhas e vales, desertos e oásis. Nem tudo na nossa vida vai fluir como a gente espera, irmão. Se você entregou a sua vida para Jesus e hoje está passando por uma prova: pastor, eu não entendo, eu estou tanto tempo na igreja e eu estou passando por essa prova. Irmão, saiba que tem um momento que Deus vai dizer para você: te esconda, meu filho, vem para cá, fique escondido. É assim mesmo, fique no anonimato, ninguém vai abraçar você. Irmão, entenda o processo que será melhor para a sua vida. Quando eu não entendo o processo, quando eu entendo logo, é melhor para mim. Agora, quando eu custo para entender o processo, irmão, que no meio dessa caminhada que eu tenho, nessa carreira que me está proposta, como disse Paulo, tem os obstáculos, tem os espinhos. Vai ter momento que eu vou ter que me esconder, mas tem momento que Ele vai chamar para mim me apresentar e mostrar para que eu venho, para que eu fui chamado, mostrar o porquê que eu fui chamado. É isso que acontece na nossa vida. Então, Deus disse para o profeta: esconde-te. E olha onde Ele disse: esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. É lá mesmo, é diante do Jordão, no Querite, um lugar onde ninguém vai te achar. Todos iriam te procurar no Jordão, e aí você ia te complicar. Ou seja, no lugar onde todos são costumeiros, no lugar onde todos já são acostumados a ir, não é para lá. Eu vou te mandar para o Querite, para um lugar onde só vai você mesmo, mas lá eu estarei contigo, porque eu prometi estar contigo todos os dias. Nessa prova que você está passando, irmão, você não está sozinho. Por mais que você está escondido de pessoas, mas Deus está contigo. E se Deus está conosco, é o que basta, é o que nos sustenta, é o que vai nos sustentar. Então a solidão vai chegar. Tem momentos que não é só direcionamento, a palavra vindo, palavra indo, a glória descendo. Não é só, a vida cristã não é feita só de bênçãos, celebrações, e pulos, e alegrias, e marchar no espírito, pular, falar língua estranha. Tem momento, irmão, que é tempestade, que é momento de luta mesmo, que Deus vai se apresentar e vai dizer: te esconde, Deus, fica quietinho, porque quando você fala muitas vezes, irmão, você se estraga, você complica mais ainda. Tem gente que não sabe se calar diante de uma situação, e aí estraga mais ainda. Tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, o momento da sinalização, que Deus vai sinalizar para te avançar. Ele quer sair em disparada e correr para lá, para subir no pódio e já celebrar, irmão, sendo que ele não passou pelas etapas. Existem degraus, definições, etapas na nossa vida, e uma das etapas da nossa vida é essa: momento de solidão. Poxa, ninguém me visita, ninguém perguntou de mim, ninguém se importa comigo. Será que alguém está orando? Eu acho que não também, porque já está triste,
já vai logo pensar isso. Ninguém está orando também. Será que alguém se importa comigo? Vai pensar que ninguém se importa. Mas saiba você que é o momento que Deus mandou, Deus permitiu você se esconder. Você vai, a hora que você se apresentar, irmão, vai ser coisa gloriosa. As pessoas vão dizer: meu Deus, ele voltou melhor. Ele veio mais escolado, ele veio mais sabendo o que Deus tem para a vida dele. É coisa gloriosa isso aqui, irmãos. Olha comigo, olha o verso 6 comigo agora, olha o verso 6 comigo. Diz assim, ó: e os corvos, então ele estava escondido, e Deus cuidando dele, olha só. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem momentos de disciplina, que eu tenho que entrar na disciplina de Deus. Só lá na frente a gente vai ver quando ele vai para Horebe, para o Monte Horebe, que é o Sinai, que ele vai para lá fugido de Jezabel, também triste. Ele pediu a morte, quando chegou lá ele pediu a morte, foi para uma caverna e pediu a morte, Elias. Só lá que Deus vai dizer assim: não, ele passou por todas essas fases, agora não vai mais corvo lá levar comida para ele, agora vai o meu anjo lá levar um pão sobre as brasas e uma botija de água. Quando eu aprendo a viver primeiro com o pouco, com aquilo que é improvável, aquilo que eu acho que não é lógica, que não está certo, aí só assim, quando eu aprendo, depois lá na frente, Deus pode me dar experiências mais gloriosas. Mas eu não aprendi nem viver com o que eu tenho. É aquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 25: sede fiel no pouco, que sobre o muito eu vos colocarei. Mas o camarada não aceita ser alimentado por corvos aqui nessa primeira fase, que ele está escondido. Ele não aceita o que Deus está provendo para ele agora aqui. Ele não acredita, ele não cabe isso dentro dele. E Deus está falando: meu filho, é um momento só, é esse momento que você está escondido, que eu estou agindo dessa forma. Mas se você passar essa fase, temos que passar as fases, aí então, sabe quem vai te alimentar? Anjos. E esse pão que eu vou te dar, ele vai te fortalecer tanto, é uma experiência tão linda que eu vou te dar, que com esse pão você vai caminhar 40 dias. Está observando claramente comigo na palavra que são fases na nossa vida? Só que a gente não aceita sentar para ouvir. A gente quer estar logo em pé para ensinar. A gente não senta para ouvir. A gente não tem humildade, irmão, para chegar e dizer: não, eu quero aprender. Porque quando você caminhar comigo e você achar que você já aprendeu tudo comigo que você tinha para aprender, está lascado. E eu também estou lascado se eu achar que eu caminhei, eu achar que eu também já esgotei tudo que você tinha para me ensinar. Estou lascado. Nós nunca devemos subestimar os nossos irmãos. Eu tenho muito para aprender com você e você tem muito para aprender comigo a vida inteira. Tem coisas que Deus vai revelar, e é uma revelação peculiar, é tua, e você vai ser o canal para transmitir. Então como é que eu posso subestimar você? Se nós achar que já esgotamos tudo no nosso companheiro, no nosso amigo, não tem mais nada para aprender com o irmão. São coisas repetitivas que ele fala. Vigie, irmão, você está fadado ao erro, ao fracasso daqui um pouco. Porque nós sabemos que Deus sempre tem coisas novas, Deus sempre está nos revelando coisas novas, e nós sempre teremos que estar aprendendo nessa vida. Sempre a vida é uma escola, e nós nunca vamos deixar de aprender coisas novas. E aquele que acha que já esgotou tudo, que já conheceu tudo que tinha para conhecer, está perdido, não conheceu nem uma vírgula, irmão, do que tem de riquezas para nós conhecermos. Por exemplo, esse texto que eu preguei aqui, que eu estou pregando aqui, eu já preguei ele algumas vezes, mas eu não tirei isso aqui. Eu não tirei isso aqui. Isso aqui não é nada de internet não, irmão, mensagenzinha pronta, fast food, nada pronto em micro-ondas, irmão.
enlatado para você. Não, isso aqui é horas de meditação em cima da palavra para extrair esse texto para você, por mais simples que seja a pregação, mas essa pregação vem do céu para ti. E se você conseguir pegar 1/3 do que eu estou falando aqui, você vai se enriquecer nessa noite. Você vai sair daqui diferente, meu irmão. Por isso que nunca subestime os da casa. Ah, pastor, eu gosto mais dos de fora. Quando vem gente de fora, amém, irmão, é bênção também. Mas nunca subestime os da casa, porque Deus usa os da casa também. E para bem da verdade, não quero desmerecer ninguém aqui, eu sou pelos da casa. Engraçado, eu não sei, talvez Deus mude isso na minha vida um dia. Mas eu sou de acreditar nos que andam comigo, nos que caminham comigo, nos que comem sal todo dia comigo, nos que caminham junto. Já houve algumas decepções, já tive algumas decepções com pessoas, que por eu achar, meu Deus, e tal, mas não conhecendo a vida, não conhecendo, depois veio a decepção. Então eu prefiro acreditar naqueles que Deus usa. Então acredite de uma vez por todas e guarde isso no seu coração. Deus mandou você se esconder, é um momento de stand-by, é um momento de você ficar tranquilo, esperando em Deus. Espere em Deus, espere em Deus, espera nele. Você se aproximou dele para ouvir isso aqui. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pois então, você se aproximou para ouvir isso. Não é isso que eu queria ouvir, mas é isso que Deus tem para você. Espera um pouco. Não é isso que eu planejei. Espera um pouco, não te precipita. Vai chegar a tua hora, vai chegar o teu tempo. Deus tem um tempo dele na tua vida que não é o teu tempo. Disciplina. Ele poderia questionar, mas corvos? E diz a palavra que os corvos traziam pão e carne pela manhã, ou o cafezão. Será que o profeta se fortalecia? Pão e carne já pela manhã. Pão e carne, não era aquele cafezinho, aquele pãozinho tostado, aquele cafezinho, não. Era pão e carne. Pão e carne. À noite, pão e carne. Sede, bebo desse filete aqui mesmo. Eu poderia estar diante do Jordão, porque eu queria estar diante do Jordão. Poxa, por que eu não podia estar lá no Jordão? Lá todo mundo vai, mas não é aonde todo mundo vai. Deus quer te esconder, porque Ele tem algo na sua vida particular. Ele quer que você senta para aprender, senta para ouvir, senta para verificar as coisas, medir as coisas. Os corvos lhe traziam, verso 6, pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Mas aí vai chegar o tempo de você sair desse anonimato. Vai chegar o tempo de você sair desse vento, dessa luta, desse stop que deu na sua vida. Parei, pastor, mas não parei, porque Deus mandou eu parar para ouvir um pouco. Eu vivo hoje diferente. Deus está trabalhando aí. Esse diferente é de Deus. Deus está fazendo diferente. E sucedeu que passado dias, os irmãos estão aí, queridos? Vai dando um glória a Deus, não vale dormir, hein? E sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuvas. Aí, quem é que coordena, quem é que manda o tempo? Quando o profeta disse para Acabe, olha, não vai haver chuvas, hein? Nem orvalho, segundo a minha palavra, porque eu habito perante o Senhor. Então eu tenho respaldo dele para falar isso. Não vai haver, irmão. A crença em Baal que foi trazida pela mulher de Acabe, chamada Jezabel, uma princesa fenícia que se casou com Acabe, aí se misturaram tudo, e ela trouxe a adoração de Baal para Israel. Levantou o altar, todo mundo adorando. Acabe fez um templo em homenagem a Baal. E Baal era o deus da tempestade. Baal era adorado como deus da tempestade. E naquelas terras por lá precisava chover. Precisava, plantação, já é uma terra seca, árida, seca.
E a cada tempo precisava da chuva seródia, como a chuva torrencial, precisava. E eles clamavam por Baal, e Baal. E por que geralmente, realmente Deus vai dizer para o profeta, por que o profeta vê isso no coração dele, dizer não vai chover, porque Deus queria mostrar ali, se é que Deus precisa mostrar alguma coisa para alguém, mas vamos por essa linha de pensamento. Deus queria mostrar e deixar claro naquele lugar, que quem manda no tempo, quem coordena tudo, é Deus, não é Baal. É Deus, não é Baal. Tanto é que Deus vai mandar o profeta ir para esse riacho, o riacho do Querite, um filete de água diante do Jordão. Fica ali. Agora o próprio Deus vai fazer que o ribeiro seque. Deus permite que o ribeiro seque. E o profeta também vai experimentar da sua própria palavra. Ele ordenou e agora ele vai entrar nessa situação junto com os que estão padecendo por falta de água. Mas aí, irmão, Deus não fica para trás em nada. Deus está na frente. Os seus planos são perfeitos. Quando Deus te manda para uma situação, porque Ele já está vendo outra para te exaltar. Eu sei que o meu filho está passando por privações agora, está atribulado, está triste, está desanimado, está pensando até em parar, mas não pare, meu filho, porque eu já tenho preparado outra coisa para você. Deus sempre vai na frente, trabalhando na nossa vida. Uma vez eu fui mandado, a única vez que eu fui mandado embora de uma empresa, a única vez, eu não entendia. Eu cheguei em casa triste, sentei no sofá, a mulher quer um café, eu disse, não, estou triste, fui mandado embora, disse, meu Deus, aquela tristeza no coração, na hora ali, entrei em desespero, parafuso, meu Deus, já pensei, tá, mas está tudo bem, tenho as contas controladas, vai dar com a saída tal, pensei em tudo, planejamento nós temos que ter, e aí eu não entendi naquele momento. Depois lá na frente, com o passar do tempo, Deus queria me levar para um lugar melhor, e eu estava acomodado lá já, estava acomodadinho lá, não, está confortável para mim aqui, está bom demais aqui, eu vou ficar aqui, irmão. Aí Deus precisa bagunçar o coreto de fato para você se acordar, e aí Ele manda mesmo perseguição para você, como aconteceu com os discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse Ele. Vão e pregue, até os confins da terra pregue. E aí Jesus foi para o céu. Você acha que eles cumpriram a ordem, irmão? Eles ficaram tudo em Jerusalém, ficaram tudo amontoado lá. E aí Deus falou, peraí, eu vou mandar até um Saulo para vocês aí, um Saulo para espalhar vocês aí vocês vão. Então somente assim, muitas vezes, é Deus nos afligindo, Deus apertando com a gente, que a gente sai da zona de conforto. Estão me entendendo? Eu só não consigo entender o corvo, pastor. Por que Deus mandou o corvo? A gente não consegue entender certas coisas mesmo. Mas tudo faz parte do projeto de Deus. Essa luta que você está passando, você vai passar, de fato passar, está passando. Deus vai te dar vitória. Lá na frente você vai ter experiência do anjo vindo trazer coisas para você. Mas por enquanto, seja grato pelo que está acontecendo já na sua vida. Amém? Se nós sermos gratos pelo que já está acontecendo, irmão, aí é que nós vamos galgar lugares maiores. Agora, quando a gente não é grato pelo que tem, Deus disse, não, se eu der igual isso aqui para ele, também ele vai daqui um pouquinho, vai ser ingrato igual. Então eu quero primeiro que ele aprenda a ser grato a mim. Eu primeiro quero que ele aprenda a se virar nessa situação e dar glórias ao meu nome, para depois então eu levar ele a um patamar a mais, a uma dimensão maior das coisas. Primeiro, eu quero que ele aprenda, e nós temos que aprender. A vida é feita de aprendizados. Quem não aprendeu, irmão, quem não aprendeu vai rodar. Estão lembrados dessa frase, dessa expressão, vai rodar?
tirou notas baixas, vai rodar. A gente falava assim, não falava? Ih, vou rodar. A professora falou que eu vou rodar. Rodar quer dizer não passar de ano, né? Não passar de fase, né? Não passar de série, é isso? Estou certo? Não passar de série. E aí, enquanto a gente não aprende a lição, as provas se repetem. É isso aí. Agora, olha só. Deus caminha na nossa vida para a gente aprender. Tudo é um aprendizado. E aí Deus vai nos ensinar, irmão, que o que Ele colocou na nossa mão, porque, irmãos, aqui ó, quanta gente que eu já orei, e Deus abençoou poderosamente, cresceu, eu estou falando aqui no sentido físico, material, cresceu poderosamente. Eu orei, a pessoa foi abençoada gloriosamente. Veio uma graça de Deus, de riqueza sobre a vida da pessoa, riqueza. E por que eu não oro para mim ficar rico? Porque o dom que Deus me deu, ele não funciona para mim mesmo. Nunca vai funcionar para mim mesmo. Um dia, Jesus chegou em Nazaré e os discípulos, as pessoas falaram assim, ó, por que tu não fazes aqui o que tu fizesse em Cafarnaum? E Jesus disse assim, certamente vocês me dirão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Então tem coisas que funcionam, Deus usa nós para, eu conheço pessoas que Deus usa ela para curar outras pessoas e ela está doente. Para beneficiar outras pessoas e ela está doente, porque o dom nunca é para nós usarmos para nós mesmos, é sempre em benefício para outros. Deus estava ensinando isso para Elias, quando ele disse assim, ó, vai agora para Sarepta, secou o riacho, vai para Sarepta, eu já ordenei uma viúva, pode ler em casa essa história, eu já ordenei uma viúva, e um riacho seco para uma viúva pobre. Não estou entendendo, mas é assim que Deus trabalha, um riacho seco para uma viúva pobre, vai para lá, lá ele já estava, ele já tinha aprendido muitas coisas com Deus, até ali. Sabe por quê? Porque quando ele chegou lá, ele vai investir o que ele tem. O dom é para isso. O dom, a gente investe na pessoa, o dom, a graça que repousa sobre nós, o dom que está sobre nós, é benefício para os outros. Usamos para benefício para os outros. Quando ele chegar em Sarepta, ele vai entrar na cidade e vai encontrar uma viúva, catando uns cavaquinhos para fazer o último bolinho que ela tinha, porque ela tinha só um pouquinho de azeite e farinha. Ela ia fazer o último bolinho e ia morrer com o filho. Vai morrer, a terra está há 3 anos sem chover. Está uma seca terrível. E aí, sabe o que Elias faz? Elias disse, não, eu tenho para investir na vida dela. Faz primeiro para mim. Amém? Quem já aprendeu muita coisa, irmão? Quem já aprendeu muita coisa ao longo desse tempo, ele vai agir dessa forma. Não, eu vou investir, eu vou usar o que Deus me deu, mesmo que eu estou aqui nessa condição, mas eu vou usar o que Deus me deu para benefício dos outros, que um dia vai chegar a minha vez também. E aí, ele disse, faz primeiro para mim, e a mulher trouxe água, e depois ele trouxe um pão para ele, e aí, então veio a autoridade, veio a graça, ele dispensou o que estava sobre ele, a graça de Deus que estava sobre ele, disse assim, ó, nunca mais faltará, não faltará mais o azeite na botija e a farinha na panela. E durante todo esse período de seca, irmão, a mulher sempre tinha, porque o profeta aprendeu a investir na vida dela. Amém? Quando nós estamos orando aqui por você, quando nós estamos clamando a Deus por você, nós estamos investindo na vida de vocês. O dom que Deus nos deu, nós estamos clamando a Deus em favor de vocês. Então isso é glorioso quando a gente entende essas ações poderosas de Deus. Mas tudo isso vem, irmão, a partir do momento em que eu permaneço diante da face do Senhor, próximo de Deus, eu estou juntinho de Deus. Eu comecei essa mensagem dizendo o Salmo 73, verso 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Só chega aonde chegou Elias,
a esse grau de espiritualidade, já com muita coisa resolvida dentro dele, aprendeu muita coisa ao longo dessa caminhada com Deus. Quem está próximo, porque quem está distante não pode aprender aqueles que estão perto podem aprender. Aqueles que estão perto aprendem, os que não estão perto não aprendem como aquele que está perto. E Deus quer que a gente se aproxime dele para aprender mais com ele. Aprenda mais, viva com Deus. Viver com Deus é viver aventuras gloriosas. Vamos nos colocar de pé. Está lembrado a palavra que Jesus mais usava no Sermão do Monte? A partir do capítulo 5, verso 1, ele dizia assim, maninho: bem-aventurado, bem-aventurado, diga comigo, bem-aventurado, diga bem-aventurado, bem, é bem, não é aventurado apenas. Ele poderia dizer, aventurados são vocês, ou seja, em outras palavras, felizes são vocês. Mas ele, quando ele diz bem feliz, muito bem feliz, são vocês. Essa aventura que vocês estão vivendo comigo, é bem aventura, é uma aventura gloriosa, que vocês não viveriam em outro momento com outra coisa. Vocês não teriam essa experiência, viveriam essa bem-aventura com outra coisa. Irmão, é diferente de tudo que Deus tem para nos oferecer. Eu conheço pessoas que já foram para os lugares mais lindos, viajaram, comeram as comidas mais requintadas, andaram por lugares, usufruíram de coisas tão gloriosas nessa vida, que são coisas materiais, mas a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus, irmão, todas aquelas aventuras ficaram e veio a bem-aventurança agora em Deus. Agora de fato eu sou bem-aventurado, eu sou feliz com Deus, porque agora aquele vazio do meu coração foi preenchido, e eu queria preencher com coisas, não sabendo eu que somente Deus, esse vazio que eu tenho no meu coração é do tamanho de Deus, nada preenche. Fecha os teus olhos. Nos leva, Senhor, a lugares inimagináveis. Tu nos traz experiências inimagináveis e gloriosas. Viver contigo é viver aventuras, as bem-aventuras. Viver contigo, meu Deus, é desfrutar do novo todos os dias. Viver contigo, meu Deus, é diferente. Para aqueles que não vivem contigo, vivem uma rotina, estão cansados já. Muitos estão cansados da vida. Agora quem vive contigo, meu Deus, vive o novo de Deus a cada manhã. Vive entusiasmado, vive feliz, vive contente, sempre motivado, sempre esperançoso, porque Tu és tudo o que nós precisamos. O homem não precisa de muitas coisas, não. É aquilo que Paulo diz, meu Deus. É aquilo que Paulo diz. Eu sei viver na bonança, como também na escassez, em todas as situações. Nada mais daqui, meu Deus, nada mais daqui desse mundo, meu Deus, pode nos trazer tanta alegria como o reino de Deus em nós, como a palavra de Deus em nós. Obrigado, meu Deus, pelos Teus filhos entender, meu Pai, que habitar na presença de Deus como Elias é a melhor coisa, estar junto de Deus. Eles vão sair daqui hoje dizendo: para mim bom é
aproximar-me de Deus. Depois dessa mensagem, essa conclusão que temos: para mim bom é aproximar-me de Deus. Espírito Santo, ao decorrer desta semana, continua trabalhando nos corações, com esta palavra linda, meu Deus. Para mim bom é aproximar-me de Deus. Fecha os teus olhos e diga: Senhor, eu já entendi que viver longe não dá, que distante é perder o tempo. Eu já aprendi que viver à margem, que viver distante não dá, meu Deus, não dá para viver distante. Perto eu tenho direção,